Fala, turma, tudo bem? Mais um episódio aqui com um dos nossos participantes do Insider. E a gente vai bater um papo, saber um pouquinho mais da história dela. E eu vou fazer as duas perguntas iniciais que a gente não pode errar. Você não pode errar essa pergunta. Qual é o seu nome e da onde você é? Que cidade você fala? Eu sou a Mari Lúcia Almeida, aqui na Cidade Meire, tá? E eu sou proprietária e gestora da Academia Equilíbrio em Piuí, Minas Gerais, que fica entre a Serra da Canastra e o Mar de Minas. Mais uma mineira aí, né? Show de bola, mais uma mineira passando por aqui. Eu tive recentemente na Serra da Canastra. Que lugar bonito, que região maravilhosa essa do nosso Brasil, hein? Sensacional. Lindo, né? Lindo demais. Você gostou, né? Muito. Adorei. Certo. Eu vou voltar. Volta sim. Eu fui meio que criada por ali. Eu adoro isso, né? Mato, natureza, exercício, caminhar na natureza, pedalar na natureza. Eu faço isso quase todos os dias, né? Então, para mim, isso é muito legal. Bom, mas a ideia desse bate-papo é a gente conhecer um pouquinho mais da Mari, a gente entender um pouco da história dela. Essa conversa, ela ajuda bastante outros insiders a, primeiro, vocês se conhecerem, conhecerem a história um do outro, saberem o que vocês estão fazendo também, que momento que vocês estão vivendo, para, de alguma forma, um se inspirar no outro. E também para quem está fora, entender um pouquinho mais desse mercado da saúde, entender um pouquinho mais do que esse mercado dos 95% cria de oportunidade para outras pessoas. Tá? Então, essa é a ideia desse bate-papo. E para a gente começar, mano, queria saber um pouquinho da sua história. A gente pode voltar lá atrás, mesmo no início. O que fez a Mari entrar na educação física? O que fez a Mari entrar na educação física? Então, eu tenho que voltar lá na minha infância. Acho que eu vou querer voltar na minha infância, sim, porque eu acho que isso pode ter influenciado, sim. Uhum. Né? Porque foi uma infância muito ativa, muito feliz, muito rica de experiências. Né? Então, lá, logo na escola, eu participava de eventos que tinha na escola, de festas juninas, de ser de escola 7 de setembro, enfim, foi é uma época como deve ser, a infância tem que ser muito rica de movimentos. E eu tive isso de uma maneira natural e aparecia as atividades, eu sempre participava e gostava muito de participar. Tá? Na escola. Aí, como aqui é uma cidade de pecuária, agropecuária, né? Nas férias, no final de semana, ia para a fazenda, né? A fazenda do meu avô. Então, eu fui criada no engenho, né? Fazendo cana. Até eu lembro do Fernando, né? Sobre água, porque o engenho, ele soltava garapa, aí a gente, da garapa, ia lá para os tachos cobre, fazendo o tal do puxa-puxa. Esse puxa-puxa, a gente esperava pegar aquela liga e muito quente, jogava direto numa caixa d'água ao lado do engenho. Essa caixa d'água era a caixa onde vivia os cavalos. Pegava aquele puxa-puxa, jogava na água, ele ficava duro, era aquele caramelo, né, que ficava sólido. Né? E eu vivi meio que assim, né? Não sei se a minha saúde piorou com essa água que não era tão pura, mas era lá da fazenda. Então, foi meio que assim. Tá? Nessa época, Mari, você se envolveu com algum esporte? Se dedicou a algum esporte? Se envolveu com algum esporte? Na época do grupo, não, eu participava das danças da escola, eu adorava o 7 de setembro para me marchar e ir lá como comandante da fanfarra, tá? E os joguinhos lá sempre participando. Então,
já começou ali, as brincadeiras com bola. Eu acho que aquela psicomotricidade era muito bem usada na época. Então, eu envolvi com movimento. Com movimento. Envolvi Tá. com movimento. Né? Fazia piquenique, andava, visitava a Casca d'Anta, né? Que chama Casca d'Anta, a serra, não sei se você chegou aí, no Parque Nacional da Serra da Canastra. Tem uma cascatinha aqui em Furnas também. Então, a gente fazia. Meus pais levavam a gente para fazer piqueniques nos finais de semana, onde tinha, porque é muito rico de água, onde tinha água. Né? Então, sempre teve muita natureza, muito mato. Tá? Um movimento, né? Daí eu gostava, eu participava sempre. Logo depois da adolescência, aí já foi para a escola, aí realmente já ofereci. Aqui era uma cidade muito pequena, de um pouco mais de 20 mil habitantes. Então, o que a gente participava? Da educação física da escola e depois dos treinos, que o professor de educação física dava treinos após os horários de educação física. Então, a gente fazia educação física e treinava. Né? O que era oferecido? O vôlei era mais forte. Aí, se tivesse handebol, treinava handebol. O futebol era muito ruim, no máximo que eu conseguia pegar era goleiro. Tá? Mas, assim, de sair para treinar e para jogar, o vôlei foi o carro-chefe, aí depois foi o handebol, é o que a cidade oferecia. Né? Então, aí daí teve jogos, jogos entre sala, depois começamos a treinar, participar de jogos no interior de Minas. Então, foi muito legal. Tá? Foi uma infância feliz, cheia de muito movimento, e uma adolescência também muito legal. Participava dos eventos da escola, do 7 de setembro, que eu adorava, sempre adorei o 7 de setembro. Tá? Como eu não tinha muita flexibilidade, aí eu não pegava. O sonho da gente era ser baliza. E minha tia era professora de educação física e ela selecionava, então não passava a mão na cabeça, não. Selecionava quem? Quem consegue fazer abertura e quem consegue fazer estrela e ponte. O máximo que eu conseguia era meia estrela. Então, eu ia para outras atividades. Aí eu ia ser ponteiro, que chamava, quando era separação lá dos pelotões, ou então ia nos carros alegóricos, sabe? Então, eu sempre estava participando. Desfile de passarela, enfim, tudo que envolvia, entendeu? Uma participação ativa de movimento, de expressão corporal, de dança, eu sempre estava, entendeu? O que o meu corpo me permitia, eu ia. Como ele não me permitiu ser baliza, eu ia para tudo que era possível fazer de acordo, entendeu? Com a minha mobilidade, enfim. Mas era feliz muito do legal. mesmo jeito. Muito legal isso que você está falando, Mário, porque eu estou fazendo uma retrospectiva aqui na minha história também. E era como era legal, né? A educação física escolar tinha essa inclusão, tinha essa participação, né? Tinha a aula de educação física separada da aula de esporte, né? Porque na educação física era trabalhada psicomotricidade mesmo, como você falou, né? E o esporte já é iniciação esportiva, realmente, tal. Isso foi se perdendo com o tempo. Até essa questão do 7 de setembro, né? Hoje, a educação física nem obrigatória mais né? Então, realmente, a gente vive uma grande preocupação com a saúde, porque essa educação do movimento, realmente essa parte educacional, de entender o seu corpo, que é a psicomotricidade, que era vivida na educação física escolar, hoje ela não existe.
né? Então a criança ela não passa por isso hoje, não existe, e aí acaba indo para os meios que a gente acaba que está acontecendo hoje, né? Então pouca vivência corporal, pouca vivência de movimentos e tudo isso, né? Então muito legal isso, né? E você se encantou pela educação física escolar, o movimento, todo esse ambiente encantava a Mari, é isso. Então, foi pelo assim, o que a cidade oferecia para a gente? Oferecia isso. Era a escola que oferecia, sabe, as experiências de movimentos. E era muito legal esse lado. Tem a educação física, o pessoal fazia educação física. Os que queriam ir para o esporte voltavam no outro dia, ou outro horário, para fazer aquele esporte. Tanto é que tinha um time muito legal. Tinha um time muito legal de vôlei. E eu lembro que o meu sonho, era, o melhor time do interior de Minas era a Caldense, de Poços de Caldas. Isso lá. E o meu sonho de toda a equipe era jogar com a Caldense. E não é que a Caldense veio para Piauí. E a minha vontade era tanta que eu falei, que bom, que bom. Mas assim, ó, aqui que é os desafios. Eu tinha um namoradinho na época que falou assim, se você pisar na quadra, acabou. Eita! E eu falei, epa. Você sabe o que é? Todo mundo que é do esporte, sabe? Uai, o que é isso? Pronto, Uai, continuei treinando. Então, mas aconteceu isso, continuei treinando. Não é que eu subi num bloqueio, a hora que eu desci, torci o pé. Um foi abraço mandinga. na semana dos... Na semana dos jogos. Mas, enfim, Poços de Caldas veio, o treinador sabia da minha paixão, né? Porque eu era canhotinha, né? Eles brincavam canhotinha de ouro. Essa semana, um até de muitos anos falou assim, não, Meire, você lembra como é que era suas cortadas, o seu saco? A gente até tinha medo, saía correndo. Enfim, o técnico, porque o técnico era um paizão da gente, ele sabia da minha paixão. Eu estava com o tornozelo enfaixado, tal, o jogo chegou, é lógico que eu não ia julgar. Aí ele me perguntou assim, Meire, aqui me chama de Meire, você quer entrar pelo menos para dar um saque? Aí pronto, foi lá no fundo, eu falei, entro, tinha tudo para não entrar. Entro, né? E se eu entrar, acabou meu namorico. Ou não entro? Eu tinha tudo para não, porque eu tinha um pé enfaixado, eu não tinha jeito de jogar. Eu falei, não quero, não é possível, eu sonhei em jogar com a Caldense. A Caldense chega aqui, eu entrei para dar um saque, porque era a minha condição. Saquei, saí. Pronto, joguei com a Caldense. Tá, mas foi um pouco frustrante, mas foi, né? Então, ali eu já vi, eu acho que eu sou um pouco determinada, acho que isso, porque né, eu consegui vencer esse desafio, né, de uma situação, você sabe o que é esses namoricos de novinho, né? Então, não, mas peraí, a gente precisa saber agora. E aí, o namorico acabou ou não acabou? Acabou, claro. Acabou, E não ele foi foi com ele que eu firme casei, mesmo. claro. E aí Acabou. foi firme mesmo, falou, E aqui acabou. Entendeu? É porque, entendeu? E não foi ele que eu casei, claro. Né? Porque quem corta suas asas. Tá certo. Então. Aí você passou por todas então essas experiências, então, pô, legal essa experiência. Tive experiências assim, de decisão de mudar a vida. Né? Quer dizer, ali naquela época, naquele mundinho, era uma mudança, sim. Né? Mas então, quer dizer, o amor pelo que eu fazia era maior, o amor por mim,
né? Total, Que eu perfeito. acho que é por aí que a gente... E eu sempre contava essa história depois que eu formei, nas minhas escolas, que eu dei aula em escola também, né? Então, foi mais ou menos assim, né? Nesse E, nível. e como foi para ingressar na escola de educação física, na faculdade? Como que foi? Foi por aí Ai, você não mesmo? sabe. Aí, então, aí pronto. Meu pai era farmacêutico, tá? Então, eu lembro que aí ele já não estava tão entusiasmado com farmácia e ele me punha ajudar na farmácia. Uhum. E quando ele falava assim, hoje eu estou indo para a fazenda, quando ele falava eu estou indo para a fazenda, eu sei que eu tinha que ir para a farmácia. E o horário que eu tinha que ficar na farmácia para o empregado vir tomar café, 3 horas da tarde, isso aí marcou muito minha vida, 3 horas da tarde. Então, quer dizer, 3 horas da tarde era o treino que fica a 1,5 km lá da escola. Então, eu não tinha como treinar. Aí e lá naquela época, gente, né, era uma questão de respeito muito grande. Aí todo dia eu só perguntava, papai, o senhor vai para a fazenda? A hora que ele falava sim, pronto, acabou. Eu sabia que não tinha treino. Mas mesmo assim eu ia. Como o funcionário ele era muito pontual, ele saía 3 horas em ponto e voltava 4 horas em ponto. A hora que ele Uhum. chegava 4 horas, mas eu saía era voando lá da farmácia para chegar no treino, que começou às 3, eu perdi 1 hora, mas aí o paizão treinador aceitava que aquilo foi um aquecimento, né? Porque eu saía correndo lá de baixo para chegar a tempo para o treino, porque era treino de 2 horas só, os nossos treinos. Mas que eu ia, entendeu? Que legal. E aí, veja bem, né? Quando chegou a hora de decidir o que você quer fazer, eu fiquei meio assim, porque eu fui chegar em falar em educação física, fui descartada. Aí fui tentar a farmácia na UFMG de Belo Horizonte, né? Porque Uhum. aqui tinha um tal de ter que passar em federal. Aí a gente ficava meio com aquela. Nossa, Uhum. como é, né? Aí é lógico que eu fiz, mas é mais por pressão, por alguma coisa que sabe, né? Às vezes os Sim. até aqueles não pressionavam, mas eu vi que a educação física não ia ser possível. Tentei fazer sair direto aqui da cidade e fui fazer na UFMG farmácia, passei na primeira etapa, na segunda não. E aí fiquei um pouco em Belo Horizonte, aí comecei a pensar na UFV. Tá? Fui para a UFV, não podia falar em educação física. Aí consegui convencê-los a fazer engenharia de alimentos. Aí fiz a engenharia de alimentos, a UFV é 500 quilômetros aqui da minha cidade. Que cidade que Tá? é? Na UFV, Viçosa, Universidade Ah, Federal de Viçosa. Viçosa. Viçosa, tá. Viçosa. Tá? Aí, Belo Horizonte eu gosto muito de ir para passear, mas eu acho que eu não me vi morando lá. Então, tentei Viçosa, passei na engenharia de alimentos, né, Uhum. uma área de exatas. Uhum. Passei na engenharia de alimentos, eu só ficava no DA de educação física, entendeu? Tinha evento. Aí, eu conhecia o pessoal da educação física e não conhecia da Curso. engenharia de alimentos. Entendeu? Aí eu participava dos eventos da educação física, as alunas, que tinha uma que era aqui da minha cidade, tinha que apresentar trabalhos de dança, de coisa, eu estava lá. Os jogos, eu estava lá. Aí lá abriu um campo de possibilidades de esporte, que eu fiquei encantada. Então, de tênis de mesa a tênis, a basquete, participei de tudo e competi em jogos do interior, jogos de menina, jogos escolares, jogos universitários. Então, foi meio que assim, né? E naquela época tinha muita greve, aí eu sei que nós trancamos uns meses e eu falei, gente, mas não é possível, não tem condição eu ficar nessa faculdade, nesse curso.
sabe? Eu não tenho maior interesse, vontade de estudar, tal, só vivo com o pessoal. Aí eu criei a coragem, eu falei assim, eu vou fazer educação física. E os cursos, os vestibulares eram anuais. Aí eu me inscrevi no final de ano, que era outubro, para o vestibular ser em 2 de janeiro. Pronto, voltei de Viçosa para Piuí em dezembro de férias. Uhum. E eu tinha que falar para meus pais e minhas mães que eu tinha que estar em Viçosa dia 2 de janeiro. Eu falei, como é que eu vou falar que é educação física? Eles vão... Tá, o que eu falo? Eu vou inventar. Eu falei, não, vamos falar a verdade, porque já que eles não vão deixar, eu prefiro que fala não, mas eu tinha um plano B já, sabe? Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu falei, ó, eu resolvi fazer, tal, assim, com muito medo, muito cuidado. Eu disse, não, você já está no... Você vai terminar essa faculdade, tal. Tinha um ano e queria que eu terminasse. Como já estava inscrito tudo, eu falei assim, tá bom. Aí eu moro aqui na praça, tá? A minha janela, a que eu dormia, do meu quarto era de frente para a rua e tinha uma chama jardineira, né? Uma floreira. Uhum. O que eu fiz? Que eu já tinha, meu plano B era, eles não vão deixar, eu vou fugir. Olha só. Eu vou fugir. Entendeu? Não sei que coragem. Eu não tinha coragem de falar que eu ia embora. Ele não deixou. Eu peguei, dormi, todo mundo dormiu. Já estava tudo organizado. Aí eu Olha só. pulei a janela, saí, a rodoviária não é muito longe daqui, fui para Belo Horizonte, fui para Viçosa. Viçosa. Aí fiz o vestibular. Lógico que quando eu voltei, Nossa Senhora. não dormi. Aí é meu tio, lá um tio que é o paizão também, irmão da minha mãe, mas era um fazendeiro, mas assim, de um coração de ouro. Aí eles tiveram que me aceitar uma semana lá na casa deles, porque eles não me aceitaram aqui. Caramba, então o seu início na educação física foi totalmente contra a família, totalmente desfavorável, e você falou assim, não, eu vou Eles fazer, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, eu determinar, pulou a janela e foi para outra cidade, mesmo sem a família estar apoiando. Caramba, caramba. sabe? E aí, Então, como eu não foi? é... Hã? E aí, como Oi? foi esse início aí? Você passou, então, no vestibular? Aí tá, aí eu passei no vestibular e pronto, eu falei assim, agora vai, agora eu estou na minha turma, né? Que era o DA, o campus é muito legal, é muito bonito o campus de Viçosa, Tá. entendeu? É bem bacana. Mas aí Aí fui, você fala, passei e eu tô indo, é isso? eu já tinha toda uma história lá, eu já tinha tudo, lugar lá, que eu já estava lá, tinha um ano, com Sim. engenharia de alimentos. Aí eu tive que, ó, gente, entendeu? Não é isso, eu vi que não é isso, tal, eu não estou tendo vontade de estudar nada, então eu vou tentar fazer isso que eu acho que eu vou, Tem mais a ver entendeu? comigo. Mais a ver comigo, pelo menos eu vou tentar, porque esse eu acho que não tem muito a ver comigo. Uhum. Aí tá, enfim, aceitado, né? Perfeito. Aceitado. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer o primeiro, acho que foi um ano e meio. Aí teve aí teve uma doença, meu pai teve uma doença um pouco grave. E o que é? Eu tinha uma irmã que morava em BH, que já tinha um serviço trabalhado, e tinha outra que estava estudando. Aí eu pensei, falei, nossa, então voltei, tranquei a matrícula para poder ajudar na farmácia, porque eu já tinha ajudado, eu já tinha uma experiência lá na farmácia, e ninguém me pediu, eu mesmo vi, falei, acho que eu vou ter que trancar essa matrícula. Uhum. Enfim,
voltei para Piauí de novo, tranquei a matrícula e fiquei 3 anos, fiquei aqui ajudando no que for, né? Foi possível, tal. Eu fiz a minha parte. Lógico, o meu pai, na época a gente não acreditava. O médico falou: olha, ele tem 3 anos de vida. Mas a gente nunca acreditava que tinha 3 anos. Claro que não tem. E levei a minha vida aqui também. Eu tenho uma facilidade de adaptação, de readaptação, de adaptação. Vim, trabalhava na farmácia e tinha os treinos. Eu consegui, entendeu? Ser feliz de novo. Não sabia, quer dizer, na minha cabeça eu sabia que eu queria voltar a hora que tudo desse certo. Enfim, aí ele faleceu, aí eu, pronto, agora não justifica. Vendemos o que tinha da farmácia, tudo. Aí voltei, encerrei essa fase e voltei para Viçosa, para educação física, aí que eu acho assim, né, agora acho que eu vou começar a fazer. Dar continuidade, eu comecei, né? Porque eu comecei 1 ano, depois parei, aí dei continuidade e fui até formar. Aí deu tudo certo na graduação, mas na época era muito limitado tudo, os cursos, né? Porque eu vejo assim, os currículos da educação física era tudo muito engessado. E eu tinha vontade de fazer cursos, de aprender, mas era muito difícil ter acesso a cursos. Então, eu precisei formar. Aí, quando eu voltei, uma moça daqui de Piauí tinha formado há 1 ano e montado a academia. Até o nome da academia eu mantive, era Academia Equilíbrio. Ela me chamou como sócia. Aí eu me associei a ela. Formei. Quando você fala, para onde que eu vou? Não, não vou voltar para minha cidade, não. Eu vou trabalhar fora. Enfim, não deu certo o trabalho que eu ia fazer, eu falei, não, vou voltar. Aí voltei. Então você voltou já sendo proprietário, já começando um negócio, né, com academia e sendo proprietário de academia. Legal. E como foi esse começo aí? Que ano que foi esse que você começou como proprietário de academia? Você se formou e já estava nesse momento? 87. 87. Era um momento que as academias estavam explodindo no Brasil. Não, estava começando, né? Então, já estava numa fase crescente já, né? Na fase crescente. Foi a primeira academia, a primeira e a única, né? Porque era uma cidade muito pequena. Então, a primeira e única. Legal. E como foi a experiência aí inicial? Então, como eu cheguei já com uma estrutura, né? Era uma estrutura, não, era um 40 metros, tá? Onde nesses 40 metros tinha musculação, dança e aeróbica. Porque a aeróbica estava no auge, né? Eu consegui fazer um curso de aeróbica também. Tal. Então, não tinha espaço para mim na dança nem na aeróbica. O que aconteceu? Eu fiquei na musculação. Tá? E fiquei na musculação, mas, entendeu? Fiquei porque não tinha como. Não era o que você mais gostava, mas... Não, porque a gente nem tinha tanta preparação para atuar ali nas como, entendeu? A fisiologia foi vista, cinesiologia e tal, mas, assim, aquela prática, uau! Lógico que eu fiz os estágios lá em Viçosa, mas aí tudo bem, eu peguei para fazer, tá? Mas todo dia, se pudesse, eu estava lá dando uma aula, e na época era muito legal, porque a hora que a minha sócia, né, não podia, aí eu pegava para dar aula. E eu punha o pessoal da musculação, eu falei assim, não, nós vamos fazer, porque eu amo coletivo.
Aí era muito engraçado naquela época, o pessoal não estava nem aí. Aí eles chegavam 6 horas da manhã, tem dia sem tênis, de meia, tinha um que chegava lá de meia. Aí eu punha para fazer aeróbica, e saía, porque era na praça também, saía correndo em volta da praça, subia banco, descia banco, voltava para a academia, fazia 1000 abdominais, campeonato de abdominal, 1000 abdominais. Nossa, que legal. Entendeu? Então, aí foi muito legal. Eu falei assim, não, gente, não adianta, eu gosto é de coletivo. Eu gosto é de coletivo. E daí então, já foi aparecendo cursos, né? Aqui próximo teve o ENARC, aqui em Poços de Caldas. O ENARC tem praticamente a idade da minha academia, eles já tiveram 35 edições. Aí eu fui fazendo todos os cursos da musculação, da aeróbica, sempre puxava para aquele lado alternativo, aquelas massagens, consciência corporal, correção postural, sabe? Relaxamento, pilates. Quando a primeira palavra pilates, eu fiz um curso de pilates. Então, eu sempre tive esse lado alternativo me encantando, tá? Então, foi por aí. Legal. Nossa, a Equilíbrio tem 35 anos, é isso? Tem 35 anos de academia. Nesse período, né, você falou assim, 87, né, cara, eu fico imaginando, assim, né? Você nem devia ser nascido, né? Não, já tinha quase 10 anos já. E nessa época, Mari, o meu pai, lá no interior de Mato Grosso do Sul, teve uma academia também. Então eu vivi isso também. Eu tenho uma experiência assim remota, assim, né, da academia dos anos 90. Então eu lembro os aparelhos, aqueles aparelhos mais antigos, da Embaf, tinha o Apollo. Então, eu tinha o Apollo, que chamava Gladiador, era uma estação com 11 exercícios, um tubular, e era isso. Quando chegou na cidade, uau! Né? Quando eu ia nos cursos, eu ficava lá. A academia do meu pai, a gente tem alguns imóveis lá, e aí ele pegou uma casa que tinha quartos, assim, e ele foi colocando os aparelhos nos quartos, assim, e essa era a academia. A minha foi. A minha depois, eu estava num cômodo e nós fomos para uma casa. Entendeu? Foi eu e minha sócia numa casa. Mas, assim, o forte, por isso que quer mudar de posicionamento, o forte nosso era aeróbica e dança. A gente fazia cada festival de dança, porque a cidade não tinha muita opção. Então, os festivais maravilhosos, entendeu? A gente punha uma história e desenvolvia temas em cima daquela história e apresentava nas danças. E eu punha aeróbica junto. Então, e a musculação ficava lá, daquele jeitinho. Aí, na época, não tinha professores formados. Aquele estudante, aquele aluno muito dedicado, que eu tinha aluno muito dedicado, até estudioso ali, de cultura física, de fisicultura. Aí acabou que, na época, virou um professor, porque o meu foco era aula coletiva. Aí ficou eu na aeróbica, a minha sócia no jazz, e eu no baby jazz, e foi indo por aí. Legal. Tá? E nesse meio tempo eu tive que também... entendeu? A gente acha que a gente tem que fazer de tudo na educação física. Aí fui fazendo concursos públicos, aí a hora que me vi eu estava com 2 cargos públicos, 2 cargos na escola e academia. Eu falei, pronto, e aí? Então aí no meio do caminho você foi para a escola também. Aí fui, depois de 10 anos. Tanto é que eu aposentei em plena pandemia. Eu tive 25 anos de Estado, ano passado, de academia, 35. Eu falei, não quero, acabou que não tem jeito. Aí vai que a gente achava que estava muito devagar, e eu sempre achava que tinha alguma coisa que estava errada.
Tal. Eu falei, nesse cachorro. Sempre achava que tinha alguma coisa errada, mas continuava. Na academia. Na academia, entendeu? Na escola eu ia fazendo, tal, continuando. Aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, 2 cargos e academia, como é que eu vou fazer? Né? E aí? E eu sou muito... Eu não gosto de desistir das coisas. Nossa, isso foi uma... de como que eu vou desistir? Mas assim, mas como que eu também vou fazer 2 cargos e academia? Academia eu estava muito desmotivada. Teve uma época que eu estava tão desmotivada da academia, porque eu buscava cursos e cursos. Eu devo ter 1000 horas de cursos. Mas eu não via, sabe? Eu não via retorno, entendeu? Eu me via meio sozinha, porque eu queria sempre trazer muita novidade. Ia para os cursos, chegava aqui, era um banho de água fria. Então, foi que me desmotivando. Aí por isso que eu entrei fundo para a escola. Entendi. Aí, uma vez, eu estava tão desmotivada que eu cheguei a ficar sócia de um cunhado meu com loja de tecido. Envolvi com loja de tecido. Já quase meio que, vou começar a olhar para outro mercado, né? Você sabe que esse é um movimento meio natural, né? Com o passar do tempo, a gente vai vendo, né? Não é a gente, mas o mercado vai mostrando, e eu tenho essa percepção de mercado, foi me mostrando que o profissional, ao longo do tempo, ele passa de 10, 15, 20 anos atuando, principalmente no fitness, ele começa a falar assim, cara, não vou muito longe com isso daqui, não. Eu não sei no que vai dar isso aqui. Começa essa desmotivação, porque realmente não leva para um lugar que te dá alguma coisa concreta. Né? E aí ele começa a olhar para outros mercados. Alguns falam assim, vou achar um outro negócio para fazer e vai para outro mercado. Outro começa a pensar em se reposicionar e fazer outra coisa. Como que foi essa virada para você? Esse momento aí, pô, tudo desmotivado, já comecei a botar um pezinho em outro mercado aqui. E aí, o que fez você falar assim, não, vou continuar, vou para frente, vou continuar com esse negócio? Eu acho que eu tive que passar por todos esses desafios, essas situações, entendeu? Para até me ver o que eu quero. Né? Porque o que eu fiz? Eu atuei 15 anos praticamente com sócio e 20 anos sozinha. Mas quando eu peguei, aí depois disso a minha sócia saiu, eu fiquei sozinha. No que ela saiu, outro me propôs sociedade, até era uma linha que hoje a gente está buscando. Ele era totalmente voltado para grupos especiais. Entendeu? Aí nós ficamos sócios, o quê? Eu com a musculação e a aeróbica, e ele oferecendo um serviço para cardiopatas, hipertensos, usar um trabalho muito legal, ele especializou em fisiologia, com cinta, acompanhamento de pressão. Nós juntamos. Enfim, não deu certo. Então, acabou o quê? 15 anos tentando fazer alguma coisa, não foi para frente. A hora que eu fiquei sozinha, eu já estava desgastada e desmotivada. A academia foi levando. E eu tinha, olha, até feio, mas acho que eu tinha nojo, não é nojo, mas eu não queria academia. A academia estava me fazendo muito mal. Eu não conseguia entrar lá dentro. Eu não, sabe? Eu ia lá obrigada, porque, como diz o meu marido hoje, ele falou assim, Meire, foi uma academia das amigas, que de repente ela foi crescendo, e aí você foi tentando fazer a gestão, foi mais ou menos, levando mais ou menos, e aí eu me vi, né, sabe, desmotivada, indo da aula por obrigação,
Eu falei, gente, não dá mais para ficar. Acaba o quê? Como eu desisto, não sou de desistir, fiquei o quê? Desisti de um cargo e continuei no outro. E academia, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de ter outros profissionais. Então, a academia foi levada pelos professores. Não, ela não tinha gestão, ela tinha uma dona, né? E mais professora, porque a gente meio que nasce para dar aula, né? Agora, para fazer gestão é muito difícil, eu apanhei muito, 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 né? Então, eu estava muito desmotivada. O que eu fiz? Tive que escolher se eu ia largar a escola ou a academia. Aí eu larguei um cargo. E fui para outro até que nem é aqui na cidade, é a 15 quilômetros daqui. E eu joguei todo o meu potencial na escola. A escola eu fazia avaliação biométrica, testes posturais, consciência corporal, respiração, meditação. Eu quis jogar todo o meu potencial na escola e ficava brava, porque acaba que nem a escola estava preparada para isso tudo, os alunos estavam acostumados o quê? A gente sabe o que era educação física, joga a bola e fica, entendeu? Os alunos jogavam só um futebolzinho lá, aquelas bolas velhas e tudo mais. Então, eu quis fazer um trabalho, sabe, diferenciado. Fiz. Foi difícil? Foi. Mas eu não desisti desse propósito. Que legal. Entendeu? Foi um trabalho muito legal. Eu quis pôr, não é uma academia, mas lá, dar uma aula de qualidade, dar exercícios de qualidade para aqueles meninos. Então, foi isso. Então, eu me surpreendia, porque eu montava quadros de tênis na quadra de vôlei. O 7 de setembro eu era apaixonada e eu conseguia fazer aqueles 7 de setembro maravilhosos, meninas, com coreografias lindas. Entendeu? Então, era uma coisa diferenciada, era um trabalho diferenciado. E eu ficava muito brava, porque a gente tinha avaliação, né? A gente era avaliado, avaliação de desempenho. O professor era avaliado, né? Mas isso é do Estado, né? E eu brigava na escola, falei assim, porque quando eu ia para fazer cursos, assim, a academia eu deixei ela abandonada. Ela ficou abandonada mesmo, ela não era o que eu queria, abandonei. Mas aí, os cursos, eu nunca deixei de fazer curso, eu sempre ia fazendo curso, mas eu não fazia curso na área escolar. Eu só fazia curso na área de academia, de ginástica, de não sei mais, tudo a ver com academia. Tá? E aquele mundo de diploma, e eu queria que a escola e o Estado valorizasse todos os meus cursos. Não, e eles valorizam o que eles oferecem. Eles não oferecem curso. A minha briga era essa. Falei, a gente faz, eu faço um trabalho super diferencial, tal, e às vezes já acontecia muito, hoje não, hoje eu sou muito ligada, eu acho que melhorei muito, às vezes eu chegava atrasada na escola, às vezes eu tinha algumas coisinhas ali que não era o padrão de escola, de 7 horas, tinha que estar lá, às vezes eu chegava 7h05, sempre levava uma bronquinha de professor, de diretor, tal. Aí eu achava que esses cursos e esse diferencial que eu oferecia compensar. Claro que não. Não. A professora ali, certinha, pontual, fazia ali aquela certinha, às vezes tinha melhor nota do que a minha, que tinha alguns deslizes e eu achava que eu ia compensar com esse meu diferencial. Então, enfim, eu joguei tudo na escola. Aí precisou, Fabiana, a virada de chave foi o quê? Precisou a pandemia. Entendeu? Então isso foi indo até 2020. Foi indo.
Mas em 2019, 20, eu sabia que eu já ia para aposentar. Eu falei, gente, está na hora de eu dar uma organizada nessa academia. Como? Não sei como, mas eu tenho que organizar. Fazer uma gestão bacana, contratar um negócio específico. Se eu quero continuar, eu tenho que mudar. Continuar desse jeito, eu não quero mais, que isso está me fazendo mal. Estava mal, porque eu estava entregando uma coisa muito, sabe, não é o que eu queria. Enfim. Aí eu falo assim, Deus é tão bom que eu aposentei na pandemia, foi logo lá na pandemia, ano 2020. passado. E aí eu 2020 ou pude 2021? me dedicar. Aí pronto, aí eu entrei de cabeça. Aí eu me senti formando novamente. Porque durante 15 anos eu tive um sócio, tive outra sócia, e acaba que você fica tentando ajeitar daquele, e não foi do meu jeito, não foi do jeito que eu queria. Aí precisou a pandemia para dar um zero, tá? Aí eu mudei toda a equipe, só ficou uma professora da equipe. E hoje, graças a Deus, eu estou formando uma equipe que a gente está conversando a mesma língua e que eu tenho certeza, a hora que eles incorporarem, tá, o espírito Health Trainer, né, aí vai realmente a Academia Equilíbrio vai se tornar um centro de saúde, um health center, um centro de saúde. E eu estou me preparando para isso. Tá? Me preparei. Eu já tenho uma história e vou só dar continuidade a essa história, mas agora com ferramentas poderosas. Eu ficava muito frustrada, porque nada eu conseguia implantar aqui na cidade. Mas espera aí, vamos só dar um remember aqui. A Mari foi empurrando aquela situação, né? Então ela tinha um momento empreendedora, que nesse momento empreendedora, que é a academia, ela não estava contente ali, ela não conseguia gerir, era uma coisa que não ia. E ao mesmo tempo ela tinha o ímpeto de fazer uma coisa diferente, que é um ímpeto empreendedor dentro da escola. Dentro da escola. Aqui na escola você tem que seguir algumas regras, não dá para ser. Você não consegue trazer o seu ímpeto para dentro, né? Você é barrado. E eu ficava brava com isso. Eu ficava entendeu? Mas fiz, brigando, eu tive que brigar para fazer. Entendi. Aí você foi empurrando de um lado para o outro isso daí, né? Vivendo isso daí e foi empurrando até 2020, que chegou a pandemia. E aí a pandemia, a Equilíbrio fechou as portas. É isso, né? Toda a academia fechou. Todo mundo fechou. Não teve jeito. E aí coincidiu também de você aposentar nesse momento da escola. E aí você falou, pô, e agora? Tem academia, ela tá fechada, o que eu vou fazer com isso? E aí preciso agora, eu tenho tempo para me dedicar a ela. Primeiro, tempo porque tá tudo fechado, eu vou voltar para dentro. Segundo, eu saí da escola, estou aqui, preciso dar um novo sentido para isso daqui, ou fecha de uma vez, ou dou um novo sentido para isso daqui. É isso que eu fiz, porque não dá. A entrega estava muito, não era isso. Tá? Eu estava me sentindo muito mal, porque não é isso, eu não formei para isso, eu não acredito, sabe, entregar mais ou menos, sabe? Ela estava se tornando, eu fiquei desesperada quando uma vez eu estava até viajando, aí o pessoal encontrou dentro da academia uma seringa. Aí eu falei, pelo amor de Deus, não foi isso, sabe? Eu desesperei. Entendeu? Caramba. Se é de anabolizante, eu não sei o quê. Mas eu nem estava em Piuí para ver, tal, eles me passaram. Caramba. Entendeu? Então, eu tive muita situação complicada, mas é por quê? Porque eu não fazia gestão, eu sou empreendedora, mas era uma péssima gestora, como diz meu marido. A academia lá das amigas, não sei o quê, e foi. É uma cidade interior, aí foi empurrando. Hoje não.
mas deu uma virada. O que mudou daquela academia que você não gostava e agora você vê uma diferença? O que mudou, principalmente? Olha, primeiro dia da pandemia, eu falei, pronto, nós vamos ter que nos mexer. O que a gente tem? Vai estar fechado? Então, vão fazer aula online, vão fazer aula ao vivo, vão isso, e os professores, acho que nem me acompanhando, porque aí a minha cabeça foi só, o que nós vamos fazer? Vão levar equilíbrio para as pessoas, para os nossos alunos. Aí montamos grupos de alunos e foi, entendendo? Aos trancos e barrancos. Mas teve alguma mudança conceitual? Teve alguma coisa que falou assim, não, a gente voltava mais para olhava mais para isso e agora deixou de olhar para isso e está olhando mais para isso? Teve alguma mudança conceitual nessa entrega? Teve uma conceitual, eu acho até questão de que não tinha processo, não tinha metodologia, não tinha nada. Minha academia não tinha nem cartão de crédito, avaliação, não existe avaliação daqui, entendeu? Não tinha avaliação. Aí eu já fui me preparando, entendeu? O que eu quero? Eu quero medir, saber o encurtamento do meu aluno. Aí eu já fui pegando teste de flexibilidade. Aí o que me permitia? Como é que eu vou ficar fazendo dobra? Eu queria implantar avaliação. Como é que eu fazer dobras cutâneas em plena pandemia? Comprei uma balança de bioimpedância da Thalita. Não é, mas oferecia um negócio até bacana. Então, comecei a implantar bioimpedância. O que é isso, bioimpedância? Muita gente não sabia, não sabe, não. Aí já fui implantando. E querendo já que os meus professores acompanhassem isso tudo. Porque eu penso muito lá na frente, acho que todo mundo está pensando igual eu. Não. Então, eu fiquei muito ansiosa. Engordei 12 quilos na pandemia. E eu ainda brincava, eu falava assim, eu rolo, mas não caio, entendeu? De comer. Eu tinha uma amiga muito magrela, ela, quando ficava ansiosa, ela não comia. Eu falava assim, come. Eu ficava assim, ó, eu prefiro eu posso até rolar, mas eu não vou cair, não. Entendeu? Olha aí o conceito. Mas eu tinha que me defender de alguma forma, né? Me sustentar. Aí foi na comida. Tá? Então, eu fui implantando. Tinha muito tempo que eu não fazia avaliação, mas eu tenho uma consciência, um olhar clínico, uma consciência corporal. Eu tive que ficar quase um ano fazendo avaliação física. Entendeu? Agora não, porque não tinha avaliação na academia. Então, implantei avaliação, né? Implantei planos anuais. Então, como eu tinha uma péssima gestão, eu fui fazer um curso de gestão. Eu precisei de ajuda, o Sebrae me ajudou, tal, a CAT me ajudou. Então, eu tive uma gestão aí para poder, entendeu? Ter um norte e seguir. Ótimo, tá? legal. Então, realmente, o processo mudou. Então, hoje, eu ofereço uma avaliação de qualidade. E nesse meio tempo que eu estava passando pela consultoria do Sebrae, aí eu terminei a consultoria do Sebrae e entrei para o Health Training. Aí pronto, aí eu já estava com. Aí pronto, aí deslanchou, sabe, o meu lado de realmente ajudar na saúde minha, primeiro, e para poder passar para o meu professor, para o meu colaborador e para todos os alunos em volta. Né? Esse processo ainda está continuando, mas melhorou muito, muito, muito. Entendeu? Então, essa equipe, né, de vocês, né, o Fabiano, o Claudinho, o Fernando, sabe? Tem o Maurício.
Então, eles dão um suporte de segurança que a gente está no caminho certo, tá? Que é por aí mesmo que a gente tem que ir. Que legal. Então, foi muito... Isso, para mim, sabe, hoje, eu estou muito feliz, realizada, sim, pelo que eu estou construindo. E pela equipe que eu estou construindo, que quando eles entrarem junto comigo, eu acho que aí nós vamos mostrar para que veio a educação física, que não é da boca para fora que eu falava. Porque na época da pandemia, eu ia para frente aí, educação física é saúde, mas é saúde sim, eu acredito, não da boca para fora, que o fitness, né? Porque professor de educação física que acha lindo falar, saúde. Mas não, a gente sabe que o fitness, a gente sabe que o esporte de alto rendimento, o esporte não é tão saudável. Né? Então, o que eu quero é trabalhar realmente na saúde. Primeiro, na minha saúde. Uhum. Então, eu resgatei a minha saúde, sim. Entendeu? Resgatei a partir do momento que eu entrei para o Health Trainer. Isso aí foi um resgate mesmo. Eu ainda estou resgatando, porque eu ainda quero melhorar muito a minha saúde, porque eu quero que os meus professores estejam com uma saúde maravilhosa, porque para eles passarem mais saúde e ajudarem os nossos alunos a serem cada dia mais saudáveis. Cara, eu fico emocionado, né, quando a gente chega nesse momento, né, e você relata essa mudança que aconteceu contigo, né, na saúde, né, a gente acompanha um pouco lá pelo nosso grupo também, né, vê as evoluções, a diminuição de sintomas, e esse princípio que a gente bate tão forte nele, né, que é o princípio da congruência, né, que é o princípio de fazer primeiro em nós, sentirmos em nós primeiro, para depois isso dá força para acreditar cada vez mais, como essa força que você está demonstrando aí para gente, cara, essa força de agora eu acredito, né, é isso que eu quero, mas passa por esse momento de eu fazer comigo mesmo. Eu faço comigo, depois que eu faço comigo, eu sinto a diferença e eu passo a acreditar cada vez mais. E aí, essa força é uma força motivadora de fazer, levar para outras pessoas, ensinar outras pessoas. Agora eu quero levar isso para mais pessoas, quero que mais pessoas fiquem saudáveis. Eu entendo, né, o processo. Agora eu quero que mais pessoas passem por isso também. Então, eu faço, eu acredito, eu ensino. Né? Então, esse é o princípio da congruência. E toda vez que a gente pega esse momento, né, que eu sei que você está fazendo, eu sei que você está cada dia mais acreditando, está brigando agora para levar para novas pessoas, para outras pessoas, mas esse é o primeiro passo. Esses são os primeiros passos. Né? Então, eu fico emocionado. Eu falo assim, cara, que legal que esse princípio está tocando a Mari, que legal que isso está, de alguma forma, vai começar a impactar a família da Mari, as pessoas próximas da Mari, os colaboradores da Mari, os amigos, e vai virar um espiral isso. Né? A gente sabe que isso leva tempo, mas esse espiral já está rodando, as coisas já estão acontecendo aí. Né? Os movimentos já estão acontecendo, já saiu da inércia, né? E é uma questão de tempo de você levar isso para frente, para as pessoas, para os colaboradores, para os alunos e criar realmente uma nova equilíbrio, né? A gente estava falando aqui. É uma nova equilíbrio. Eu sempre falava, gente, é a nova equilíbrio, né? Então, a partir do momento que você vai fazendo, aí você vai tendo gente, vai aparecendo pessoas que também que estão falando a mesma língua, com aquela mesma energia, entendeu? E é isso, tá? A equipe
né? O meu sonho realmente é que a equipe incorpore esse lado health trainer, tá? Que a gente tem tudo para oferecer o melhor para uma cidade pequena, tá? E olha que aqui tem muitas academias, é uma cidade de muitas, e cada dia vai abrindo mais academias, tá vendo? Então, eu não quero concorrer com fitness. Hoje, se alguém lá, eu quero hipertrofiar, tem pessoas especializadas em fisiculturismo, enfim, tem espaço para todos? Claro que tem. Sim. Né? Mas a minha academia já está mudando, as pessoas que já estão frequentando já estão falando naturalmente de saúde. Tá? Pode até querer emagrecer, como aconteceu comigo, né? Mas foi pela saúde. Eu comecei como fazendo uma consequência, né? Como uma consequência. Né? Então, eu tenho certeza que é esse o caminho, tá? É um caminho que cada dia eu quero aperfeiçoar e melhorar. E a equipe minha vai junto comigo. Hoje eu estou muito mais próximo deles, antes eu ficava muito distante, os professores eram muito distantes de mim. Quem que fazia isso? Eu sei que a culpa de tudo que a equilíbrio se tornou, eu que permiti. Eu que permiti. Entendeu? Então, esse resgate, eu tenho quase que obrigação de fazer, porque é isso que eu sempre acreditei. Mas aí o mercado, o mundo, não estava deixando eu pôr isso para fora. Tá? Ainda bem que hoje a gente tem suportes, ferramentas maravilhosas, tá? Como é um health trainer, que, sabe, faz a gente crescer. Porque senão eu ia ficar remando. Tá? Então, eu sei que a tendência é cada dia melhorar. Eu me especializando, e principalmente, que eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de empregar. Eu não gosto de trabalhar sozinho. Tanto é que eu nunca gostei de personal trainer. Eu gosto de coletivo, de aula coletiva. E o meu propósito, a minha missão é oferecer um serviço de altíssima qualidade para as pessoas que estão lá na academia, sem precisar que elas paguem um personal. Né? Porque quem tem condição de pagar personal? A gente sabe que personal cresceu, porque as academias não oferecem um serviço de qualidade. E eu fazer exatamente o contrário. Oferecer um serviço de altíssima qualidade sem que precisa de personal. Não é todo mundo que pode pagar. Perfeito. Esse é um baita posicionamento. É um baita posicionamento isso. Não, é o meu posicionamento. Desde que eu me entendo por gente, é esse o meu posicionamento. E é isso que eu quero fazer da academia. Tá? Legal. Oferecer um serviço de altíssima qualidade. E, devagarinho, o preço justo, o preço de mercado aí. Aí é a questão, eu tenho que me adequar ao mercado da cidade, mas que primeiro vai ser a qualidade, isso vai. Tá? Eu estou devendo isso para mim e estou devendo, sabe, porque eu permiti que todos os meus alunos que ficaram comigo e saíram e deixaram a academia, foi eu que permiti. Eu permiti todos, porque a maioria das academias hoje passou pela minha, porque eu fui a primeira e única. E todos passaram lá para dentro, para ver onde que eu falhava, para ver, e foi crescendo. Entendeu? Então, eu não quero concorrer com eles. Entendeu? Hoje é outro posicionamento. Eu tive que mudar o posicionamento de dança, que todo mundo, equilíbrio é dança. Aí depois saiu da dança para ficar musculação, aeróbica. Até hoje tem gente que acha que equilíbrio é dança. Não é mais. Então demorou muito. Aí agora, imagina, agora é equilíbrio saúde. Mari, você sabe que de tudo que você precisar aqui da nossa parte, você vai ter
total apoio do que você precisar. Você é acostumada a mudanças, né? Inclusive, você pulou uma janela para querer se tornar um profissional de educação física, então você está pronta para desafios, você tem experiência com desafios, né? Então, você sabe que você pode contar com a gente nesse sentido, você tem essa energia e você tem a proteção divina para fazer esse novo posicionamento da equilíbrio. A gente estava falando aqui da equilíbrio saúde, né? A saúde em equilíbrio. Está aí já o novo posicionamento, né, da equilíbrio, e que você tenha total sucesso nessa migração, já está tendo, já está começando a colocar em prática, já está começando a ter alguns pequenos resultados, e segue firme. Eu sei que eu não preciso nem falar isso para você, mas segue firme nesse propósito, porque a gente sabe que muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas estão hoje realmente adoecidas, inflamadas, doentes, precisando com dor e precisando de um profissional especializado que você é. E essa posição nova da equilíbrio vai atingir. Então, parabéns por tudo, né? Foi muito legal ouvir essa história, foi muito legal ter esse momento com você aqui, foi muito legal saber tudo o que está acontecendo com a Equilíbrio e com a Mari. Eu tenho certeza que isso vai empolgar, vai mexer, vai inspirar outros profissionais. E parabéns, cara. Continua firme e até a próxima aí, tá? Eu queria que você deixasse um recado principalmente para os nossos insiders. O que você deixaria de recado para eles? Olha, o meu recado, eu vou lembrar da minha avózinha que tinha uma sabedoria que falava assim: o meu coração não está pedindo. Então, o coração é um mestre muito sábio. A gente tem que ouvir o nosso coração, tá? Porque quando eu estava lá infeliz, era o meu coração tá errado, esse jeito de trabalhar, entendeu? Então, ele estava me avisando o tempo todo. Aí eu fiquei remoendo. Então, hoje, tudo que eu faço, eu dou uma escutada, né? No coração, na intuição, que ela é muito forte. A gente abrir e desenvolver a nossa intuição, ela fala muito e todo dia ela está mandando mensagem para a gente. Então, escute o seu coração, a sua intuição, né? Então, o que eu levo é a intuição, o coração, a fé e a autoestima, porque a gente tem que ter autoestima e valorizar cada sucesso, cada etapa que a gente vence. Então, é isso. Coração, intuição, fé e autoestima. E acreditar no que a gente tem como propósito. E é isso que está me levando até hoje, entendeu? Eu estou me sentindo como se eu estivesse formando novamente, porque eu estou estudando muito, e estou tendo prazer, eu estou tendo alegria em estudar. Né? Demais. Isso é muito bom. E eu queria que as pessoas, sabe, se alimentassem disso, sabe? Uhum. Do seu propósito, da sua verdade, do seu coração. Faça o que o seu coração pede e vai. Show de bola. Muito obrigada também. Vocês Parabéns. são parte, sabe, disso aí. É um grupo, é muito bom, a gente se sente muito resguardado ali, né? Como diz o Fernando, aquele lugar é uma praça. O DCE, né? O Diretório Central dos Estudantes ali. Então, isso é muito legal, isso nos dá um suporte muito grande, tá? Numa época dessa. Então, eu sei que nós ainda temos muito para aprender e para fazer pelos nossos colaboradores e pelos nossos alunos e pacientes também. Né? Show. Obrigado, Mari. Valeu demais. Para você que ficou com a gente aqui, até aqui também, compartilha, leva essa mensagem para frente, comenta e
a gente precisa de cada vez mais pessoas empolgantes, assim como a Mari, pessoas que estão nesse propósito. Então, é isso aí, galera. Um super abraço. Valeu, Mari. A gente fica mais uns minutinhos aí. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.